Olá, ouvintes do Trocas Preciosas. Chegamos a mais um episódio do nosso novo quadro Vozes. Neste segundo episódio, a voz que conduz este encontro é da doutora Fabiana Leorati, pós-doutora em Ciências e idealizadora da Mentoria Cientista do Ser. E a sua entrevistada é a doutora Amanda Frade, farmacêutica bioquímica, uma profissional cuja trajetória une ciência, pesquisa e práticas integrativas em uma visão ampliada do cuidado com a saúde. Doutora Amanda é mestre em Ciências Farmacêutica pela USP, doutora em Ciência pela FMU-SP e pós-doutora pela FMU-SP também, e pela Universidade Aix de Marseille, na França. Possui também pós-graduação em Medicina Tradicional Chinesa pela ETO-SP. Com mais de 20 anos de experiência em pesquisa e prática na área da saúde, desenvolve uma abordagem integrativa que reúne farmácia clínica, medicina chinesa, fitoterapia e aromaterapia. Doutora Amanda aproxima conhecimento científico e práticas integrativas, valorizando tanto a profundidade da pesquisa quanto a singularidade de cada pessoa. E é sobre essa ponte entre ciência, consciência e cuidado integral que vamos conversar neste episódio do Vozes. Sejam muito bem-vindos aos Vozes, um novo quadro do podcast Trocas Preciosas. Eu, Fabiana Leorati, tenho a alegria de receber a doutora Amanda Frade, farmacêutica e PhD, com pós-doutorado na Universidade de Aix, em Marseille, na França, uma trajetória que une ciência, coragem e humanidade. Amanda, bem-vinda, é um prazer ter você conosco para essa troca tão preciosa. Esta conversa faz parte da proposta da minha mentoria Cientista do Ser, que olha para os cientistas e estudantes como um ser completo, com emoções, desafios, propósito e sonhos. Então, seja muito bem-vinda, Amanda. Se apresente, se você quiser. Fique à vontade, nosso novo quadro. Bom, primeiramente eu queria agradecer imensamente o convite de estar aqui, né? Eu fiquei muito feliz com essa proposta do podcast, e eu já conhecia o Cientista do Ser, que é o projeto lindo da minha amiga Fabiana, que a gente se conhece há muitos anos dentro da trajetória de pesquisa, e é uma mentoria que combina muito com o que eu acredito de pesquisa, porque para mim, ser pesquisador não é apenas fazer ciência, né, Fabi? Mas é também a gente ter um outro olhar como um ser humano, o que está por trás das pesquisas e como a pesquisa conversa com o nosso dia a dia, que também faz parte um pouquinho da minha trajetória de carreira como cientista, que eu vou contribuir aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, atualmente eu trabalho como farmacêutica clínica integrativa. Eu me formei em farmácia e bioquímica, fiz uma trajetória muito grande de 25 anos de pesquisa. Eu fiz o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, no Instituto de Medicina Tropical, onde eu conheci a Fabiana, na época do meu mestrado. Depois do mestrado, eu segui a carreira científica num laboratório de pesquisa de neurociências, também fazendo pesquisa. Depois dessa parte, eu passei por um curto período da Anvisa, trabalhando como consultora de farmacocinética, mas sempre com olhar para fazer mais continuidade de pesquisa. E depois eu fui fazer meu doutorado, mais na área de genética e epigenética, já no laboratório de imunologia do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. E lá, durante o final do meu doutorado, eu fui convidada para fazer um pós-doutorado na França, inteiramente na França, né? Com uma bolsa lá da França também. Então, durante o meu primeiro ano do meu pós-doutorado, a gente teve muitas pesquisas interessantes em colaboração aqui no Brasil, onde eu tinha missões, eu tinha que ir e voltar várias vezes. E eu fui convidada para fazer o segundo pós-doc também, mais voltado para a área de epigenética, de biomarcadores moleculares e genéticos, visando encontrar uma assinatura genética prognóstica para doenças tropicais, mais especificamente para a doença de Chagas. Então, sempre comparando pacientes, né, usando a amostra de pacientes. Então, meu trabalho já tinha esse olhar, que não era apenas uma amostra científica, mas tinha uma família por trás de cada amostra. Tinha um ser humano que estava esperando um resultado científico para poder ser ajudado, poder ajudar outros pacientes.
Então, a minha pesquisa já teve muito esse olhar humano, onde era eu que aplicava o termo de consentimento para os pacientes, eu entrava em contato diretamente com as famílias, eu ia de madrugada coletar as amostras no centro cirúrgico, a gente trabalhava com amostras de tecido cardíaco no momento do transplante. Então, a minha ciência, ela já foi uma ciência muito voltada para o olhar do ser humano, né, Fabi? Já foi uma pesquisa voltada para o cientista do ser. Então vamos para a primeira pergunta, né? O que te motivou a buscar um pós-doc no exterior? Bom, como a Fabi sabe, eu sempre tive a ciência dentro de mim. Quando eu vim fazer o mestrado, eu já vim de um estágio muito longo de ciência na época da graduação, com a minha iniciação científica. E desde muito cedo, eu sempre quis produzir conhecimento, eu sempre tive muita curiosidade, né, mas eu queria um propósito maior quando eu decidi ir para o exterior. Eu quis trabalhar, né, em projetos multicêntricos, ter uma outra visão internacional, trabalhar com pesquisa de ponta, com pesquisadores muito qualificados. Não que aqui no Brasil nós não tenhamos isso, a gente já trabalhava num grupo de pesquisa, né, Fabi, de pesquisadores muito de ponta, né, mas a gente queria aprender novas metodologias, novos olhares, né, queria aprender novos olhares, trabalhar com grupos internacionais e saber como era a pesquisa lá fora e trazer essa visão para cá, para o Brasil. Porque no nosso grupo de pesquisa do INCOR, o nosso diretor, ele sempre primava por isso. Mandar os alunos para fora, os pós-docs, para trazer ciência de fora e aplicar aqui no Brasil. Então esse era um dos meus grandes objetivos, né? Mas eu imaginava, né, Fabi, que era apenas para crescer como cientista, como profissional. E hoje eu percebo que a minha ida para a França foi muito mais do que isso. Eu também cresci muito pessoalmente. Eu também cresci muito com o meu ser pessoal, com as novas experiências, aprendendo uma nova cultura lá fora. Isso tudo foi muito enriquecedor para minha carreira, tanto profissional quanto para minha vida pessoal. Então, como foi esse início da adaptação, então, nesse novo país, que foi a França, né, que foi o país, né, que vocês tinham a colaboração, tanto pessoal quanto profissionalmente? Se você puder detalhar mais né, essa vivência que você teve, né, porque é muito diferente de a gente ter num contexto de uma zona de conforto e depois você sai do seu país, as pessoas são completamente diferentes, culturalmente são diferentes, uma língua que nós não aprendemos na escola, né, assim, na grande maioria da população do Brasil. Então, como foi essa experiência, né? E essa troca, né, entre uma nova cultura e uma coisa tão diferente do nosso próprio país, né? Porque a gente também tem uma diversidade também muito grande dentro do nosso próprio país, né? De culturas, né, diferentes, né? A gente vai do norte, nordeste, sul, sudeste, completamente diferente. Eu acho que você realmente vivenciou isso porque você saiu do norte e foi para o sudeste estudar, as pessoas realmente são completamente diferentes também, né? Não são tão calorosas, tem uma série de contextos que, para você, eu acho que deve ter sido muito desafiador também. Foi, olha, Fabi, eu confesso que foi muito mais desafiador do que eu imaginei. Porque a minha trajetória, eu vim de Belém do Pará para São Paulo, que já foi um choque de cultura muito grande. Já foi um desafio muito grande a morar numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu não tinha nenhum parente aqui em São Paulo. Tive que trocar a casa dos meus pais, o conforto, para morar numa república com 6 pessoas. Tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque quando eu cheguei eu não tinha bolsa de pesquisa. Então foi muito desafiador. E quando eu recebi essa proposta para ir para a França, eu achei que fosse ser muito mais leve, apesar da barreira da língua, né? Eu tive que aprender francês, eu falava já inglês, não tão fluentemente, mas achei que eu fosse me virar muito bem com o inglês. E aí, realmente, existe um grande desafio do idioma, porque lá na França eles não gostam muito de falar inglês. Eles têm essa limitação, então eles preferem muito mais que você faça as apresentações, discuta os seus resultados em francês. Eu tive que intensificar muito os meus estudos em francês. E a cultura deles é completamente diferente da nossa. Se a gente já acha que é um choque de cultura dentro do nosso próprio país, imagina ainda para um país europeu e para uma cidade. Eu morei em Marseille, é uma cidade que tem uma imigração muito forte. É o maior porto do Mediterrâneo. Então, eles têm essa restrição um pouco com estrangeiros, né? Ele ainda tem essa barreira com estrangeiros. Principalmente uma mulher que está solteira, vindo da América Latina. Então, você tem toda hora provando que você é boa o suficiente, é merecedora de estar naquele lugar. E muitas vezes a gente acredita que a gente tem que mostrar que a gente está dando conta de tudo.
mas é muito desafiador. A gente sente muita falta da nossa família, a gente sente a falta dos abraços calorosos dos amigos, a gente sente falta da nossa comida, a gente sente falta da nossa rotina e principalmente do tempo, né? O clima lá é muito diferente. Eu não sou uma pessoa do frio, eu não gosto nem um pouco do frio. Eu já sentia muita dificuldade aqui em São Paulo. E lá na França, apesar de ser no sul da França, não ser tão frio quanto o norte da França, é uma cidade que faz muito frio, que neva. Então, esse período fica muito escuro, né? A gente não tem tanta exposição ao sol quanto a gente tem aqui no Brasil. E isso, por si só, já muda a nossa percepção, já muda alguns hormônios nossos, já cai um pouco a nossa energia. Então, eu tive grandes desafios, não foi tão fácil assim, mas é graças à nossa força de vontade, à nossa capacidade de desenvolver amigos, né, a nossa capacidade de se adaptar, a nossa resiliência, deu tudo certo e eu consegui ficar meus 2 anos programados lá. Então, nesse desafio que você teve, assim, você se sentiu mais em casa depois de quanto tempo? Demorou um pouco. Eu lembro que depois de 3 meses, o diretor do laboratório veio conversar comigo e falou: Ah, eu estou vendo que você já fala algumas coisas em francês pelos corredores com seus colegas de trabalho. A partir de agora, eu quero que você faça as apresentações do laboratório em francês. E aí deu aquele frio na barriga. Meu Deus do céu, vou ter que fazer apresentação de resultados de projetos de pesquisa em francês. Então, demorou um pouco. Agora, para sentir assim bem confortável, foi quando eu comecei realmente a fazer amigos franceses. Até então, eu tive a sorte de estar no laboratório que tinham alguns pesquisadores brasileiros já no meu laboratório. E o meu chefe direto, o Christophe, ele já tinha vindo muitas vezes para o Brasil. Então, ele já falava um pouco de português, ele já tinha um pouco da cultura brasileira. Então, com ele, ainda tive esse acolhimento maior do que outras pessoas não tiveram. Mas para se sentir totalmente confortável, demorou, assim, mais ou menos um ano. Eu aprendi muito a pedir ajuda, coisa que a gente não faz muito aqui quando a gente está falando a nossa própria língua. Então, eu aprendi a pedir ajuda para meus colegas de trabalho para treinarem as apresentações comigo em francês, para eles falarem só em francês comigo. Aí eu pedi para o meu chefe não falar mais inglês comigo, pedi para o meu chefe falar só em francês. Pedir ajuda para comprar uma comida, para ir numa mercearia, para pesar as frutas, que não é a mesma coisa daqui do Brasil, né? Para saber escolher uma carne, para saber escolher uma comida, que é muito diferente também daqui do Brasil. Então, eu aprendi a ter também mais humildade e me mostrar mais vulnerável. E acho que todas essas competências, elas foram muito mais importantes do que qualquer técnica científica que eu aprendi lá. Então, eu aprendi mesmo a trabalhar mais o meu ser, trabalhar mais a humildade, trabalhar mais a compaixão e ver que as pessoas, mesmo as pessoas que eram da França, também tinham as suas dificuldades ali dentro, que não era só comigo. Então, aprender a abrir mais, né, a ampliar mais a minha mentalidade em relação a isso. Você acha que a vulnerabilidade, no seu ponto de vista, né, hoje com a sua maturidade, você acha que foi se mostrar tão vulnerável é uma fraqueza ou uma fortaleza? Eu aprendi, antes eu achava que era uma fraqueza, confesso, mas hoje em dia eu vejo que é uma fortaleza gigante você se mostrar vulnerável, porque você se mostra comum às outras pessoas, você sai de um patamar de estar se achando diferente demais dos outros porque você veio de fora. Você se coloca ali com a sua maior humildade, mostrar de coração mesmo que você está precisando. Porque naquela época, Fabi, eu não tinha todas as ferramentas que eu tenho hoje, né, com os meus pacientes, todas as ferramentas que podiam me dar um bem-estar mental, físico melhor. Mas olhando para trás, eu percebo como pequenos hábitos que eu tive naquela época fizeram muita diferença em relação a isso. Ou seja, manter a minha rotina de atividade física. Então, eu fazia questão de fazer. Eu tinha uma academia que eu fazia atividade física todos os dias da semana. Eu tinha uma bicicleta. Então, eu fazia tudo de bicicleta. Eu andava bastante de bicicleta, tanto para explorar a cidade como para ir para o trabalho, né? Eu tinha aquela consciência de manter muito hábito com a minha família e com meu marido que estava no Brasil, né? A gente estava morando separado nessa época. Cuidava muito bem da minha alimentação. Eu vi lá que muitas vezes os estudantes, os pesquisadores, por falta de tempo, eles se descuidavam muito da alimentação deles. Comiam qualquer coisa, comiam fast food, comiam rápido uma fatia de pizza ou um sanduíche que comprava ali, as famosas baguetes, né? E eu tinha
a consciência de eu ter que fazer a minha própria comida, de cozinhar bastante legumes e frutas, eu sempre tive essa consciência, né? Criar minha rotina do sono, buscar momentos de descanso, que isso eu aprendi muito com os franceses. Eles não trabalhavam nos finais de semana ou até meia-noite, que nem a gente faz aqui no Brasil. Então, quando dava 5 horas da manhã, encerravam o ambiente de trabalho, eles tinham as atividades, tinham que buscar os filhos nas escolas, tinham que fazer tarefa com os filhos, tinham que fazer o jantar, né? Eles não têm o hábito de ter alguém em casa para ajudar, nenhum secretário. Então eu aprendi muito isso com eles, do respeito pelo momento de trabalho, é o momento de trabalho, e o momento da parada do trabalho. Isso eu aprendi muito com eles, né? E hoje, trabalhando com as minhas práticas integrativas, como farmacêutica clínica integrativa, trabalhando com a saúde dos meus pacientes, eu vejo isso claramente. A importância disso para você ser mais resiliente. A importância de você cuidar da sua base, da sua saúde mental. Né? Porque o nosso cérebro produz melhor quando o nosso corpo está bem. Então não adianta você ler 500 mil artigos científicos, escrever brilhantemente se a tua mente não está bem. Como você vai conseguir sustentar isso? Então você tem que estar com a sua mente boa, com o seu corpo bem, para você poder ser produtivo, para você manter essa produtividade. Porque trabalhar em outra língua não é fácil. Não é fácil. Vamos para a próxima. Então, quais as competências você desenvolveu durante essa experiência que talvez não desenvolveria no Brasil, né? Você já mencionou algumas, mas se você quiser acrescentar outras, fique à vontade. Bom, as competências é de trabalhar em projetos multidisciplinares internacionais, que não é muito fácil, porque eu tinha 3 chefes diferentes. Então, um chefe, que era o diretor do laboratório da França, o meu supervisor, né, que era o professor Christophe, e o meu supervisor do Brasil, o professor Adécio, ainda tinha o diretor do nosso laboratório, o professor Calil. Então, eram 4 mentes diferentes, pensando em projetos diferentes. E eu tinha que saber lidar com tudo isso. Então, eu tive que aprender a ter muito jogo de cintura e muita habilidade de comunicação. Nesse período, realmente eu consegui. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade muito grande de fazer network e fazer parcerias de trabalho frutíferas e duradouras. Porque eu tenho mais de 10 anos que eu voltei da França e até hoje eu continuo fazendo pesquisa com esse grupo, eu continuo publicando artigos científicos, eu continuo colaborando, não tanto quanto antes, né? Agora, realmente, meu consultório é o meu verdadeiro laboratório de pesquisa, porque tudo que eu aprendi, eu aplico na prática do meu dia a dia com os meus pacientes. Aprendi a ser mais resiliente, a viver num país distante e aceitar a cultura deles, porque logo no começo, os 6 primeiros meses foram muito impactantes para mim. Então eu ficava muito desgastada com essa diferença cultural. Poxa, mas eu não acredito que eles não fazem isso. E eles têm uma autoestima muito forte. É muito fácil para os franceses, para os europeus em geral, aprenderem a falar não. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de falar não para as pessoas. E a gente vai se desgastando porque a gente quer ser legal o tempo todo, só que a gente deixa de ser legal com a gente deixa de se acolher, a gente deixa de ser generoso com a gente para ser mais generoso com o outro. E quando isso acontece, a conta final não é legal, porque você se desgasta muito mais, você se frustra, porque você espera muito dos outros. Então eu também tive que aprender a dar uns nãos, mas não agressivamente, de uma forma para você colocar alguns limites para você poder cumprir aquela tarefa. Porque quando você tem 4 chefes diferentes, são muitas tarefas diferentes que você tem que desenvolver. Então você aprende a falar, não, isso daqui eu não vou conseguir fazer agora, porque eu tenho mais 10 tarefas aqui pendentes daqui da França. Então eu aprendi a lidar mais com essas tarefas urgentes que surgem e fazer novas parcerias, porque dentro da Universidade da França, eu também tive que fazer parcerias em outros laboratórios para fazer algumas técnicas que o meu laboratório não tinha. Então, aprender a fazer novas parcerias, fazer esse networking de pesquisa de uma forma muito mais forte, né? Muito mais estratégica, em outra língua, em outra cultura. Né? Mostrar responsabilidade, mostrar assiduidade, mostrar pontualidade, que muitas vezes no Brasil algumas dessas áreas ficam são mais flexíveis. Lá eles não têm essa flexibilidade. Pontualidade é pontualidade. Se você fala que você vai chegar todos os dias, você vai trabalhar de 9 às 5, não tem por que você chegar às 9h30 e sair 5h30. Eles esperam que você chegue 9 e saia às 5. Não tem por que você chegar às 7 da manhã para sair às 3 da tarde. Tem que ser tudo muito explicado. Não tem tanta flexibilidade quanto a gente tem aqui. Isso também foi uma coisa que eu aprendi bastante lá. Desse contexto, né, que você trouxe dessa network,
porque a gente sabe que qualquer lugar nós precisamos de network, mas como fazer sem, é como se você tivesse, você acaba tendo uma estampa ali naquele lugar. E você acha que refletiu quando você voltou para o Brasil essa conexão entre o grupo daqui da Europa e o grupo do Brasil? Porque Ah, você não tinha tenho que prestar dúvida. contas dos dois lados, né? Porque quando você voltou, você tinha que Sim. prestar contas do que você fez aqui, né? Sim, isso assim foi incrível para minha carreira e para mim como ser humano. Isso me enriqueceu muito. E ao mesmo tempo as pessoas já te olham com outro olhar quando você tem uma experiência lá fora. Quando você sai do seu país, você conhece novas tecnologias, novos centros de pesquisa, você já volta com uma autonomia, uma autoridade diferente. Não tem como as pessoas não te olharem de uma forma diferente e com muito mais respeito na ciência. Isso para mim foi muito bom. E essas habilidades que eu adquiri na França, de networking, eu levei para todos os lugares que eu fui depois, quando eu trabalhei como professora e pesquisadora na Universidade Brasil, quando eu trabalhei na indústria farmacêutica e agora no meu consultório. E essas habilidades pelo menos, eu vou levar para minha vida toda. Tudo que a gente aprende lá fora é muito válido. Todas as dificuldades, todas as habilidades, todos os desafios, tudo isso é muito válido. Então, durante muitos anos, né, eu achei que eu era apenas uma cientista, uma pesquisadora. E o que abriu mais na minha mente foi mostrar para mim mesma que hoje eu continuo sendo uma pesquisadora, eu continuo sendo uma cientista, mas antes disso eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano que eu gosto de cuidar de pessoas e eu gosto de cuidar com bases científicas. Então, eu trouxe tudo isso para o que eu faço hoje, né, e mudou completamente a forma como eu enxergo a ciência, como eu enxergo a saúde e como eu enxergo o sucesso também dentro da área científica. Foi muito incrível mesmo, foi transformador. Na mentoria de cientista do ser, vemos que muitos estudantes sentem um choque emocional no início. O que te ajudou a passar por esse momento, né? Para extravasar, né, essas emoções, né? Porque na verdade é muito estresse, né? Que, como você disse, eu tive que adaptar a um lugar, uma língua total, assim, é latina, assim, mas ela se escreve e não se fala, né? Então é muito difícil, né? Então o cérebro também ele requer muita energia, né? Então como você conseguiu lidar com todo esse estresse durante todo esse processo, né? Claro que eu tive meus momentos de crise, né? A gente fala, mas nem tudo são flores. A gente passa, assim como praticamente todos os pesquisadores que vão para fora passam por momentos de crise, e muitos deles até voltam antes de completar o primeiro ano. Isso é muito comum acontecer. Tem muitas pessoas que não aguentam psicologicamente viver num ambiente tão desafiador, numa língua diferente, numa cultura totalmente diferente, morando sozinho, longe da família, sem muitas vezes sem o conforto que a gente tem aqui no nosso país de origem. Então, você começa a se comparar muito com pessoas muito brilhantes que estão trabalhando ali com você, né? E às vezes a gente sente que a gente não pertence àquele ambiente e dá aquela vontade de voltar. Mas isso é muito daquela nossa síndrome do sabotador, a síndrome do impostor. Conhece bem essa síndrome, Fabi? Que a gente acha Sim, que a gente conheço. nunca é suficiente, a gente está Sim, sempre acredito. devendo, né? Então, era o momento de eu parar e falar: eu vim aqui com o propósito de aprender novas tecnologias, de fazer novos networking, levar para o Brasil, mas também aprender uma cultura nova, aprender uma língua nova, saber fazer novas amizades em outras línguas. E o que me ajudou muito lá na França é que quando os franceses são seus amigos, eles são muito fortes. Demora para eles abrirem a casa para você, demora para eles abrirem a família, mas eu tive, com essa minha capacidade de comunicação também, e com a minha capacidade do cuidar e do querer mostrar a cultura brasileira, eu tive uma abertura muito grande. Então eu tive a sorte de ter esse amparo, de fazer amigos lá na França. Isso me ajudou muito. Então, hoje, eu sei que também esse sentimento da síndrome do impostor, da síndrome do sabotador, eu aprendi que é muito nosso, que é muito do nosso perfeccionismo do pesquisador. A gente nunca acha que está suficiente. A gente publica um artigo, mas não foi não foi no fator de impacto 5. Aí publica no fator de impacto, mas não foi na Nature. Aí publica na Nature, mas não foi na New England. Sempre está devendo. Mas eu publiquei 10 artigos. Putz, mas o fulano publicou 20. Mas como é que está a saúde mental dessas pessoas que você está se espelhando? Como é que está isso? Então, o importante é que você esteja com uma saúde mental inteira.
Então, cuidar bastante da nossa saúde mental, isso me ajudou muito. Meus processos meditativos, sempre gostei das práticas integrativas, de aromaterapia, de reiki, de acupuntura. Eu tinha minha terapeuta lá, que fazia reiki em mim, que era uma terapia que não se chamava reiki, chamava trama, mas era muito parecida com reiki. Eu aprendi que essa nossa autoexigência, ela vai diminuindo quando a gente deixa de buscar essa perfeição, quando a gente busca olhar que também outras pessoas têm as mesmas dificuldades que a gente. E se você vê uma pessoa, às vezes a gente vê uma pessoa lá no topo, a gente tem que entender a trajetória dessa pessoa, porque ela não nasceu lá no topo. Ela não chegou ali à toa. Ela passou por um monte de dificuldade. E quando você entende melhor a trajetória, isso a gente só consegue fazer com conexões verdadeiras. Eu tenho uma habilidade muito grande de fazer conexões verdadeiras. A gente começa a entender a trajetória da pessoa e ver que também não é tão brilhante assim a trajetória dela, e ela também passa por suas dificuldades mentais, as suas autocobranças, seus projetos de autossabotadores. Então, é um conjunto de ações, né, que a gente tem. Como eu falei anteriormente, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar de atividade física, são os pilares da longevidade, os pilares da medicina do estilo de vida, que eu trago muito também para o meu dia a dia, para os meus pacientes e para a minha vida pessoal. Mas vendo você, né? Porque nós somos amigas de longa data, né? É, Você é uma das exceções, porque na verdade você vê que ciência não é só competição, né? Porque hoje em dia, infelizmente, nós viemos desse meio e sabemos que existe muita competição. Então eles têm que ser produtivos, mas que preço que pagamos para uma autoprodutividade? Você tem que ter tal nota na CAPES, você tem que ter nota no seu quê, no departamento onde você está ministrando. A grande maioria são universidades públicas no nosso país, né? Infelizmente. Então, na verdade, esse contexto da saúde realmente não é mostrado amplamente de que aquela pessoa que chegou ali no topo, claro que ele não pulou ali, né, no topo, ele galgou passo a passo para chegar ali naquele topo, mas ele também tem um time ali que está alimentando o sucesso dele, né? Nós somos ferramentas importantes como estudantes, ou pós-doc, ou mestres, não importa. Não importa quanto a gente contribuiu, mas também não tem o seu devido valor, né, nessa história toda, né, contada. Porque quantos milhares e milhares de pessoas que passam por professores, pessoas que são importantes, mas ao mesmo tempo não tem o seu devido valor. Eu acho que a valorização acaba sendo menosprezada nesse processo, e que a gente também tem que ter, não é humildade, mas ter a resiliência conosco mesmo. De que Mas aí tudo é que são você tem que ciclos, descobrir. não, e são ciclos que a gente entra e sai, né? Mas aí, dentro desse cenário, a gente tem que se redescobrir. A gente tem que se redescobrir a nossa fortaleza, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, porque a competição ela existe em qualquer área. Quando eu fui para a universidade, pessoas extremamente competitivas, na indústria farmacêutica nem se fala. E na pesquisa a gente trabalha muito com o ego das pessoas, porque quem publica mais, quem é mais inteligente, quem tem as ideias melhores, tem muito essa coisa do ego intelectual, né? E às vezes a gente acha que a gente é uma mosquinha ali perto da pessoa que está do seu lado. Mas a gente mostrar o nosso valor com o quê? Com competência, com responsabilidade, com assiduidade, fazendo novas conexões, trazendo habilidades que muitos pesquisadores não têm. Muitos pesquisadores brilhantes que eu conheci não têm habilidade de comunicação. Então, eu era o elo. Eu era a network girl do laboratório. Eu era a pessoa que ia apresentar, que ia falar, que muitas vezes não tem, que muitas vezes vale muito mais do que saber escrever um artigo científico. Porque sem as colaborações científicas, você não vai para lugar nenhum. A pesquisa nunca é feita sozinha, a pesquisa é feita de grupos e grupos fortes de pesquisa. E às vezes também a gente acha que ninguém está valorizando a gente, que nosso trabalho não tem tanta importância, mas aí você vê quando você faz um bom trabalho, que é depois de 10 anos os pesquisadores te chamarem para pedirem a sua opinião, para falar um artigo científico, como agora que o meu chefe da França está aqui no Brasil, que eles querem que eu faça uma reunião para saber das amostras que eu trabalhei quando eu estava na França, que eles querem publicar mais um artigo científico. Isso mostra a importância que você apresentou. Por exemplo, recentemente,
há uns 2, 3 meses atrás, eu fui convidada para ser cofundadora do Instituto Lumo Life Science, do Instituto de Pesquisa, que os presidentes do Instituto são professores da Universidade do Brasil, que eu trabalhei lá atrás, que foi o lugar que eu pedi demissão, porque eu não estava satisfeita por causa de alguns elos, por causa de algumas pesquisas que não eram aprovadas na universidade particular, por falta de verba científica para pesquisa particular. Foi quando eu decidi ir para a indústria farmacêutica. Mas a minha trajetória que eu fiz lá, que eu também não dava tanto valor, né, pela todas as dificuldades que a gente passa numa universidade particular, ainda mais num centro que não é tão aclamado de pesquisa, num centro novo de pesquisa, que foi onde eu trabalhei, a gente não sente tanta importância, mas a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes a gente nem enxerga quanta coisa legal que a gente fez. E esse convite para ser cofundadora do Lumo Life Science veio assim, realmente para me mostrar, olha quão bonito foi o seu trabalho, olha o reconhecimento que você teve, que eu estou junto com 30 pesquisadores, pós-doutores, que são pessoas incríveis nas suas áreas de expertise, que eu me sinto muito lisonjeada de estar ali. Mas eu não estou ali à toa, eu estou ali porque eu fiz uma trajetória que eles acreditaram em mim. Eu fiz uma trajetória com responsabilidade, porque eles acreditam no meu trabalho, porque eles acreditam que eu sou uma pessoa responsável, porque eles acreditam que eu posso trazer novos projetos de pesquisa para o Instituto. Então, aí vem a nossa recompensa, né? Mas isso perdura, né? Não é assim, né? Como diz, a escada não começa lá em cima, né? A escada começa no É primeiro tudo degrau. devagarinho, step by step, são baby steps, passinhos de bebê que a gente vai subindo. Aí, às vezes, o nosso propósito pode mudar, né? O seu propósito era no começo da sua pesquisa, depois pode ir para outro lado, como eu mudei meu propósito, mas sempre com a pesquisa no meu coração. Então, você já falou muito, né, sobre, né, quais os aprendizados você teve além da ciência, né, em termos de vida, valores e propósito, que hoje você carrega. É claro que aqueles valores anteriores servem para hoje, mas podem ter mudado também, né? Para o seu propósito de vida, toda a sua carreira, né? E você mudou totalmente a sua maneira de lidar com ciência, cuidando de pessoas, integrando sua ciência com uma medicina integrativa, que é a medicina chinesa, né? E Então, a medicina chinesa, ela veio, Fabi, justamente quando eu voltei da França. Quando eu voltei da França, que eu abri mais o olhar para a saúde mental, para a saúde como um todo, para a saúde integrativa, que lá na França eles já são muito ligados com isso. O farmacêutico clínico lá, ele é um profissional muito valorizado. Então, eu vim já com uma visão de me especializar em alguma área dentro das aptidões dos farmacêuticos que eu pudesse voltar para o cuidado. E eu vim fazer, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei, né, eu tinha direito de ficar mais um ano na França, mas eu decidi voltar por questões pessoais. O meu marido estava aqui no Brasil, queria também trabalhar, estudar para passar no concurso público, para ser pesquisadora de uma instituição, e nesse meio tempo eu fui estudar medicina chinesa. Eu fiz mais uma pós-graduação em medicina chinesa, para cuidar dos pacientes, porque eu sempre me tratei com medicina chinesa. Então, eu fiz essa pós-graduação para olhar o cuidado para os pacientes. E foi isso que eu levei para dentro da faculdade. Para a Universidade do Brasil, eu levei a parte da pesquisa clínica, para a gente comparar várias técnicas integrativas para a promoção da saúde dos pacientes. Eu trabalhava numa área de biofotônica, que era laser na área da saúde, e eu trouxe a visão integrativa da medicina chinesa também para essa área. E isso foi muito bonito, esse casamento que a gente conseguiu fazer. então você, na verdade, transformou, né, a sua trajetória num outro ponto, né? Que isso é muito importante, né? Não é ser um reinventar, né? Você, na verdade, você foi montando o seu próprio quebra-cabeça para ter essa profissional que você é hoje, né? É É, isso, Fabi. E assim, foi justamente com essa compreensão do que a gente pode fazer dentro da nossa área que anos depois me fizeram atuar hoje como farmacêutica clínica integrativa, mas muitos anos depois que eu voltei da França, não foi imediatamente. A farmácia clínica integrativa é uma área muito nova aqui no Brasil. Então, foi com todos os conhecimentos que eu adquiri na pesquisa, na França, na universidade, na indústria farmacêutica, que eu senti necessidade de cuidar das pessoas com esse olhar mais integrativo e tirar aquela mentalidade de que a prática integrativa é misticismo, é bruxaria, não funciona. Eu fui trazer a ciência por trás disso, os estudos científicos que tem. Já na Universidade do Brasil, já comecei a fazer estudo clínico, pesquisa clínica
usando as práticas integrativas como laser, como acupuntura, como eletroacupuntura, moxa-bustão, até reiki, a gente fez estudo científico com reiki, em culturas de fungos. Então, talvez a melhor descoberta da minha vida tenha sido entender que a ciência e o cuidado com as pessoas, ele não precisa seguir caminho separado, eles podem estar de mãos dadas também. Isso é muito bonito. Sim, com certeza, né? Porque é uma medicina milenar, né? Então a gente vamos as- não é juntar, né? Na verdade, você tem a sua medicina, vamos dizer, ocidental e a oriental conectadas, né? Nesse processo, que E é eu uso a essas duas medicina, eu acho visões que é a para medicina cuidar do do paciente. futuro. É a medicina do futuro, né? Eu Ver também um paciente como um todo, não partes dele, particularidades, porque isso está gerando muito conflito, eu acho que hoje em dia na medicina no Brasil, né? Tá. O médico, a medicina está muito compartimentada, né? Você vai no ortopedista que cuida só do pé, só do joelho, só do quadril. Aí vai no cardiologista e vai no neuro. E os médicos não se conversam. O paciente chega com a gente muito perdido, com muitos exames diferentes, sem saber como tudo isso se conversa. O farmacêutico clínico integrativo, ele não vem para competir com nenhum médico, ele vem para integrar todas essas informações. Eu faço análise de interação medicamentosa, eu faço análise das fórmulas, eu faço análise dos exames de sangue, com valores cientificamente comprovados, não usando apenas os valores de referência. Trato a saúde deles como um todo. Isso vem a partir de quê? De uma anamnese, de uma escuta muito acolhedora. Porque às vezes o paciente precisa falar para você entender o que está acontecendo. Às vezes você vai no médico porque você está com muita dor, né? Eu tenho um exemplo muito grande na minha família. Minha mãe foi no médico especialista em pé, com muita dor no pé porque ela tem uma degeneração gigante. Ela tem um problema muito grave. E ela foi fazer um tratamento no pé dela e o médico falou: "Olha, depois desse tratamento você vai sentir muita dor." Passou 3 medicamentos para dor. Um deles, um anti-inflamatório não esteroidal muito forte. E ela começou a tomar o remédio e ela teve uma crise de gastrite fulminante. Porque ele não perguntou para ela se ela tinha gastrite. Isso não faz parte da anamnese dele. Então, eu falei: olha, mãe, esse medicamento aqui você não pode tomar pelo seu quadro delicado da sua gastrite. Então, a gente vai tirar esse anti-inflamatório e vai deixar esses dois, porque ele não vai te ajudar. Ele vai prejudicar mais ainda. Mas, claro que o médico estava preocupado com a dor dela. Então, é isso que a medicina naturalmente é feita. Mas hoje em dia eu vejo uma volta para um olhar mais integrativo. Hoje em dia já existem médicos mais integrativos, sim, e eu tenho colaboração com alguns deles, trabalho em colaboração com alguns médicos. Quando eu acho que meu paciente precisa de um cuidado médico específico, eu já direciono esse paciente para um médico, para um gastro, para um ortopedista, para um cardiologista, para um endócrino, que eu trabalho muito com mulheres no climatério e na menopausa, então eu acho muito importante esse acompanhamento com um endocrinologista, com uma gineco e com uma nutricionista, que eu também acredito que a nutrição é o pilar de tudo. A medicina chinesa já falava isso há 5 mil anos atrás. Eu posso prescrever a dietoterapia chinesa, mas não uma dieta de nutrição. A única pessoa que pode fazer isso é o nutricionista, nem médico pode fazer isso. Então eu gosto muito de trabalhar em parceria com um nutricionista que tem uma visão integrativa também. Esse olhar integrativo e o cuidado multidisciplinar dos pacientes, né, com vários profissionais de saúde que se conversam entre si. E trazendo muita base científica para as práticas integrativas. Isso que eu acho legal da nossa sabedoria da ciência. A É gente traz verdade. segurança para o paciente. Sim, é porque na verdade a escuta é muito importante nesse processo, né? E o tempo, né, que você vai recorrer com esse indivíduo, né? Porque é saúde, né? Então, vamos mais um pouquinho, né, na mentoria. Então, cientista do ser, falamos que não adianta ser produtivo se estamos emocionalmente esgotados, né? Então, a gente vem discorrendo a nossa conversa nesse processo. A ciência sem saúde emocional não se sustenta, nós sabemos disso, né? Isso que você traz está muito alinhado ao que trabalhamos na mentoria, a importância do autocuidado e da inteligência emocional na vida científica. Alguém aqui deve ter, com certeza, passado por isso, né? Então, acho que é muito importante, relevante a nossa conversa, né? Bem aberta do que é a sua trajetória, o que nós passamos, né? Eu também passei por diferentes processos em diferentes países. Então, o que essa vivência no exterior te ensinou sobre você mesma, além da pesquisadora, né? Porque você é um ser humano que você já comentou anteriormente, né, sobre sua trajetória, porque além de ser cientista, você é uma pessoa, uma humana, que tem uma diversidade, é um leque aí, né? E única, né?
Então, o que me mostrou, principalmente, né, depois de 20 anos, mais de 20 anos trabalhando como pesquisadora, essa experiência fora, ela me ensinou que o mais importante é a gente cuidar da nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental, com o mesmo propósito, o mesmo compromisso que a gente cuida da nossa pesquisa, Fabi. Não adianta cuidar só da pesquisa, só do trabalho, ficar horas no laboratório, horas lendo artigo, fazendo experimentos se a nossa saúde mental não está boa. Porque tem uma hora que você vai pagar a conta, né? Então, o artigo pode esperar alguns dias, você pode esperar 1 ou 2 dias, mas a tua saúde não espera. Quando as pessoas que já tiveram burnout, e tem uma pesquisa científica que fala de quantos pesquisadores têm depressão e têm burnout, que os dados são alarmantes em relação a isso. Então, a gente prevenir o acontecimento do burnout, que é quando não tem mais para onde você não tem mais como pensar, você não tem mais como produzir. Então, a gente tem que evitar. Né? A gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente precisa descansar, que a gente não pode dar conta de tudo. E a gente tem uma ferramenta muito importante que é criar vínculos. Saiu um artigo muito importante da Nature ano passado falando de como a comunidade e a amizade e as comunidades são importantes para a nossa vida. A gente criar elos e vínculos genuínos e verdadeiros dentro da nossa pesquisa, um grupo de apoio, amizades que sejam realmente fortes, porque muito mais do que atividade física, alimentação, suplementação, sono, que todas essas ações são muito importantes como pilares de medicina de vida, as nossas relações interpessoais são muito importantes. Elas protegem mais a nossa saúde mental e cardiovascular do que qualquer outra ação. Para você ver como é importante a gente viver em comunidade, e o ser humano foi feito para isso. E o que eu vejo é muitas pessoas que vão para fora se sentirem muito isolados, não criarem elos, não criarem amizades, não criarem vínculos, não terem um grupo de apoio, ou não terem uma comunidade que você faça um esporte, ou você faça uma aula de yoga, ou você vai para a igreja, se relaciona com alguma espiritualidade, que para mim é muito importante. Não estou falando de religião, mas pode ser qualquer prática espiritual ou meditativa. Porque você se isolar, você só vai se prejudicar mais. Você tem maior tendência de desenvolver burnout, depressão, doenças crônicas, a sua imunidade diminui mais. Então, a gente ter esses elos verdadeiros e confiáveis, a gente saber pedir ajuda, a gente saber se mostrar vulnerável, esse conhecimento científico que a gente adquire, ele pode transformar o mundo. Mas ele não tem como transformar o mundo se ele não encontrar um cientista saudável. O cientista ele tem que estar saudável. E eu acredito que a mentoria do cientista do ser é para tornar vocês, que querem ser cientistas, mais saudáveis, principalmente mentalmente, para dar esse apoio psicológico, esse apoio estrutural, esse apoio de comunidade que os seres humanos, todos os seres humanos de qualquer país precisam. Né? As comunidades que têm, as pessoas que têm essa comunidade mais fortificada, elas têm maior longevidade, elas têm maior saúde física e mental. Então é muito importante essa mentoria trazer isso, trazer esse olhar para a visão do cientista, que não é só você viver a sua pesquisa ali e querer ser o melhor em tudo, porque infelizmente não vai dar certo, você pode pagar conta, você pode desenvolver um burnout. Eu fui uma pessoa que sofri isso quando eu estava na indústria farmacêutica, e eu posso falar para vocês que não é legal, porque vem acompanhado de dores crônicas, de insônia, de saúde física, de saúde imunológica, então você fica muito mais suscetível a doenças. Então, saibam pedir ajuda no momento certo, saibam trabalhar em comunidade, saibam compartilhar os ganhos de vocês, as ideias de vocês, sem medo. Porque tem competitividade tem, mas tem muita gente legal para te ajudar se você pedir a mão, tem muita gente para te estender a mão. E a mentoria Cientista do Ser é uma delas. Eu recomendo fortemente. A gente está quase finalizando, né? Então, eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem também, né, para aquele estudante, né? Se você puder deixar uma mensagem para um estudante que esteja vivendo fora agora, talvez perdido, o que você diria para esse estudante? Eu deixaria uma mensagem muito importante que cuidar da sua saúde com a mesma força, com o mesmo propósito, com a mesma vitalidade que você está cuidando da sua ciência, do seu projeto de pesquisa. Então, cuide da sua saúde mental, tenha elos fortes, tenham comunidades,
Vá já sabendo com alguém que possa te apoiar lá fora, vá sabendo que você vai também passar por desafios, mas que os ganhos vão ser muito maiores, as dificuldades vão existir sempre, qualquer mudança vão ter dificuldades e desafios, mas elas vão te enriquecer muito e tente tirar o melhor proveito, não ficar só voltado para a pesquisa no laboratório, mas a pesquisa da cidade, a pesquisa da cultura, da alimentação, da culinária, ela também é muito enriquecedora. Então, abra seus horizontes, separe os finais de semana para você viajar, principalmente se você for para a Europa, é muito barato viajar na Europa, pegar um trem, e uma hora você está em outra cidade, falando outra língua, conhecendo outras culturas, isso te enriquece demais, isso abre seus horizontes, isso te alimenta a alma também, né? Se conecte com a sua espiritualidade, para quem gosta de meditação, medite, para quem gosta de atividade física, faça atividade física, tenha uma rotina de saúde ideal, né, no seu dia a dia, tenha o seu horário certo para dormir, para acordar, cuide da sua alimentação, cuide da sua base, cuide principalmente da sua mente, das suas amizades, faça conexões mais fortes com a sua família também, porque você vai precisar muito do apoio da família nesse momento, né? E eu, com mais de 20 anos nessa área de pesquisa, dedicados a tudo isso, hoje no meu consultório eu continuo trabalhando exatamente com isso, Fabi, trazendo tudo isso que eu aprendi lá para os meus pacientes, né? Olhando mais de perto as pessoas, escutando mais, sabendo ouvir mais, né? E hoje no consultório eu continuo trabalhando com aquilo que sempre me motivou, que é cuidar, usando evidências científicas para promover a saúde. Sempre gostei muito do cuidado e sempre gostei muito da ciência. Então, é encontrar o nosso propósito, isso também engrandece a nossa alma. Só que agora eu consigo enxergar melhor, com quase 50 anos, né, gente? Vocês que estão indo aí jovens, com 20, 30 anos, vocês ainda têm esse olhar, ainda não pode ser que não esteja tão aguçado, mas a gente já tem essa visão, né, Fabi? Agora eu consigo enxergar o paciente como um todo, sono, alimentação, emoções principalmente, como as emoções afetam o nosso físico, nosso foco, a nossa concentração, estilo de vida, reações e principalmente ajudar as pessoas a buscarem seu propósito de vida. Porque quando a gente tem o nosso propósito de vida, ele fortalece a gente, mesmo nos desafios. Se seu propósito de vida é ir para fora e fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, se segure a isso, mesmo com as dificuldades. Porque a pesquisa, Fabiana, me ensinou a fazer perguntas certas. E a clínica, o meu processo clínico integrativo, ele me ensinou a ouvir as respostas certas, a ouvir os pacientes e saber exatamente como tocar o coração deles. Que é isso que quando a gente trabalha com propósito, a gente trabalha com amor. E onde tem amor, não tem como não dar certo. E nessa trajetória toda, né, desse estudante, que seja que ele vai vir fazer aqui no exterior, né, é um processo de, às vezes, muitas frustrações, né, porque a gente, às vezes, criou muitas expectativas, e realmente isso faz parte da nossa humanidade, não tem como modificar esse processo. A tecnologia pode nos ajudar, mas ela não vai solucionar nossas emoções. A tecnologia não vai solucionar determinadas coisas. Ele não vai escrever um artigo, ele não. Você pode até tentar, mas eu acho que a sutileza é esse aprendizado mental que você vai ter de escrever alguma coisa, escrever um e-mail, mas sem dependência da tecnologia. A gente não dependeu da tecnologia, a gente teve que se adaptar à tecnologia. Então, essa nova geração é completamente diferente, mas tem que ter a consciência de como usar essa ferramenta, né, nos dias atuais, né? Então, só para finalizar, então, Amanda, olhando para toda, né, que a gente vem, né, falando repetidamente todo o processo, né, da sua trajetória, como a pesquisadora que foi para a França se conecta com o profissional que você é hoje? Bom, a pesquisadora que foi para a França se conecta com esse olhar integrativo, com esse olhar mais humano, com esse olhar de tratar pessoas que estão passando pelas dificuldades que eu passei, porque todas as dificuldades que eu passei me tornaram o ser humano que sou hoje, e eu sou muito mais empática, eu tenho muito mais empatia pelas pessoas que eu cuido, que eu trato hoje, que vêm com essas queixas. Então hoje eu tenho um olhar muito mais acolhedor, porque eu precisei disso quando eu passei pelas dificuldades, né? Por todas as dificuldades. Então hoje eu tenho essa visão muito mais ampla de como poder cuidar com melhor acolhimento, com melhor escuta, né? Então, durante esses anos eu aprendi a estudar
células, genes, aprendi epigenética, eu aprendi metilação de DNA, eu aprendi um monte de técnica científica incrível, biomarcadores, mas foi no dia a dia, na vida, com esse meu olhar mais amplo para a cultura de fora, né, que eu, antes de qualquer descoberta científica, eu aprendi que existe um ser humano por trás de cada cientista. Um ser humano que tem as mesmas dores, que tem as mesmas frustrações, os mesmos medos, né, as mesmas inquietações, talvez a mesma insônia, dores no corpo, que está indo trabalhar com dores, que deixou o filho em casa doente, né, que está preocupado com os pais, principalmente as pessoas mais ou menos na nossa idade, que estão ali no momento do sanduíche, que tem que se preocupar com os pais e com os filhos também, que estão com diversas dificuldades na família, desafios na família. Então, aprender que tem que ter um olhar mais acolhedor para esse tipo de pessoa. Talvez seja exatamente isso que a mentoria, a ciência do ser, ela nos convida para lembrar que o maior instrumento de um pesquisador, Fabi, não é apenas o microscópio, a célula, o DNA, a metilação do DNA, a epigenética. É a humanidade. É mostrar que atrás de cada cientista tem um ser humano. Porque é isso que dá sentido à nossa vida. É isso que dá sentido a tudo que a gente faz no nosso dia a dia. É olhar por trás do cientista. É olhar para o ser humano. E o que ele está precisando, o que a alma dele está precisando. Né? O que a mente dele está precisando. Isso que eu acho muito lindo dessa mentoria também. Tudo isso que conversamos hoje mostra que é urgente olharmos para o ser humano por trás da ciência, e é exatamente sobre isso que trata a mentoria Cientista do Ser. Eu sou muito grata, né, por ter aceito o convite, por ser uma grande amiga. Eu que sou grata, Fabi. Eu estou muito honrada de estar aqui, muito honrada de ver o seu crescimento, muito honrada de ver esse processo. Estou muito orgulhosa do seu processo como cientista. Nós fizemos uma trajetória diferente, mas ao mesmo tempo com o mesmo olhar, o olhar mais humano para o ser humano, trazendo todo o nosso conhecimento científico, né? Às vezes eu falo que eu tenho 2 pós-doc, as pessoas, nossa, mas como assim você foi muito... Mas eu tenho uma amiga que fez 3 pós-doc, que é bem diferente. Então ela foi muito mais além, que é a Fabi, e com esses 3 pós-doc, com toda essa visão científica, ela teve esse olhar mais humano, né, para cuidar das pessoas como ser humano e fazer realização de sonhos, Fabi. Você tem ideia que o seu trabalho é ajudar pessoas a realizarem sonhos, realizarem o seu propósito de vida, no momento de maior desafio deles? Eu só tenho orgulho, eu só tenho a agradecer e dizer mais uma vez aqui que eu sou muito honrada de poder estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e de mostrar para vocês o quanto é importante esse projeto da Fabi, que eu tenho muito orgulho de estar aqui do lado, de poder divulgar, de poder apresentar, sempre que possível, vocês compartilhem com mais pessoas, que isso atinja muito mais pesquisadores que possam realizar os seus sonhos de ir para fora, estudar um dia e ter oportunidades incríveis, desafios incríveis também, mas ampliar muito a nossa mente, com muita cultura, com muita sabedoria, e vocês vão levar isso para a vida inteira de vocês. Mas eu novamente agradeço pelo convite, pelo aceite do convite, né? Nessa trajetória da sua história, né? Contar um pouco, não são frames da sua própria história. E isso é muito importante, né? Vivenciar isso é muito importante, trazer pessoas que tenham vivenciado experiências únicas, né? E que fazem a diferença, né? Não importa que a gente não esteja inserido no contexto da universidade pública, ou seja, professor, de uma maneira assim, saiu de um pós-doc e eu vou para a universidade, né? Mas que você trouxe toda essa bagagem sua e você hoje é farmacêutica clínica, esse processo, e integra a medicina chinesa e tem colaborações também hoje em dia com pesquisa, esse convite recente, e que é muito importante, né? Não pensar que depois que você finaliza essa etapa da sua vida de viver fora do exterior, que você tem que obrigatoriamente ser um professor. E não, existem várias possibilidades e você vai encontrar seu caminho, né? Unindo sua ciência através do que você desenvolve. Uma vez que a gente faz pesquisa, a gente leva a pesquisa para toda a nossa vida. A pesquisa está dentro do nosso coração, está dentro do nosso ser. E a gente vai colocar essa pesquisa em tudo que a gente faz.
Hoje eu estou num consultório trabalhando com farmacêutica clínica, mas eu coloco pesquisa em tudo que eu faço, desde a análise dos exames de sangue, análise de interação medicamentosa, os novos bioativos que saem, eu vou atrás dos artigos científicos, mostrar os efeitos da aromaterapia, mostrar os efeitos dos bioativos naturais, da fitoterapia brasileira, da fitoterapia chinesa, do reiki, das técnicas vibracionais. Tudo isso é pesquisa. Tudo isso a gente leva com muito amor e muita responsabilidade para o nosso trabalho. E assim, o céu é o limite para vocês. Vocês podem levar a pesquisa para onde vocês quiserem. E isso que é o mais lindo de ser pesquisador, de ser cientista. A gente nunca deixa de ser cientista, né, Fabi? Não. Então, até a próxima e espero Até. que vocês sejam tocados e queiram talvez compartilhar histórias de vocês comigo nesse novo quadro, Vozes. Então, até logo, Amanda, e até uma Obrigada pelo próxima. convite. Até, já estou esperando o próximo convite. Você acaba de ouvir o segundo episódio do quadro Vozes, do podcast Trocas Preciosas, a qual tivemos a alegria da condução da Fabiana Leurati entrevistando Amanda Frade Barros. Para acompanhar os nossos trabalhos, te convidamos a acessar o site www.trocaspreciosas.com. Este episódio contou com a condução de Fabiana Leurati. Nossa convidada, Amanda Frade Barros. Edição, Adriana Oliveira. Em breve temos mais um episódio do quadro Vozes e uma série importante que estamos contando com a presença de profissionais incríveis que vai ao ar em outubro. Até o próximo episódio.